gente ama, a gente liberta, a gente não aprisiona. Então até escrevi 2 livros, Ciúme e Inveja, que Kardec fala na questão 933 do Livro dos Espíritos, sobre essas 2 paixões que ainda segura o ser humano no pior que ele tem dele mesmo, que é o orgulho e o egoísmo. São filhos diletos. O ciúme, tem pessoas que acham que o ciúme é prova de amor. Ai, fulano me ama tanto, fala até no plural. Temos ciúmes. Isso não é amor. Amor, temos ciúmes, que não quer olhar para o lado, né? Fica vigiando tudo. É um tormento da alma que precisa. Hoje a gente brinca, mas quando a gente é adolescente já passou por esses tormentos da alma. Pois é. Então a gente precisa tomar consciência que esse materialismo que nós temos vivenciado na Terra nos dias de hoje traz como consequência as depressões, as paixões mais perversas da alma, quando nós ficamos focados nesse mundo de consumo. Eu sempre repito a frase de Joana de Ângeles: tu te tornas possuído pelos bens que pensas possuir. A gente se apega aos valores materiais, aos valores do mundo, e isso tem consequência. Vamos virar, senão a gente não termina. Se a gente ficar devagando, nós vamos cantar todas aqui, né? O existencialismo, com Jasper, que é esse senhor simpático aí, ele que trouxe essa visão para o mundo, esse nível de ideia, de consciência. O existencialismo, ele falou: gente, há que ter diferença entre viver e existir. Segundo os existencialistas, viver, todo mundo vive, a planta vive, o animal vive, mas só o homem existe. Existir quer dizer tomar consciência da própria existência. Então o ser humano, ele pode planejar o seu amanhã. Herculano Pires, usando o existencialismo no livro Pedagogia Espírita, ele fala do interexistencialismo. Ele diz: nós não somos seres existentes, nós somos seres interexistentes, que já é uma dimensão espiritual. Ele diz que nós vivemos no mundo físico e vivemos na realidade espiritual também, porque nós necessitamos do sono, nós acordamos, nós passeamos na dimensão espiritual e depois voltamos para o corpo físico. Por isso Herculano Pires fala do interexistencialismo. Mas já foi um grande ganho para a humanidade o existencialismo, porque trouxe a dúvida. Nessa peça As Moscas, que foi escrito por Sartre, né, Jean Paul Sartre. Sartre, ele fez essa peça As Moscas, onde ele questiona a criação de Deus e a sua criatura. Ele põe um diálogo entre Orestes e Zeus, que até eu falei ontem, que Orestes era um mortal e virou para Zeus e disse: como, ainda que o Senhor envie sobre mim todas as calamidades, todas as catástrofes, todas as pestes, os tsunamis, os tufões, não vai fazer com que o meu pensamento mude com relação a ti. Então Zeus disse para Orestes: ó seu verme imprudente ou impunente, não pensas que foi eu que te criei? E aí Orestes responde: sim, eu sei que foste tu que me criastes, mas cometestes um grande erro, fizeste-me livre. Porque o existencialismo questionava a questão da liberdade do homem, porque o homem, sendo imperfeito, vai escolher errado. Se ele vai escolher errado, ele vai ser punido pela própria lei de Deus. Então eles questionavam que Deus é esse, então Deus não existe. Porque se ele nos fez imperfeito, ele sabia que nós íamos errar. Não é assim? Aí ele criou essa dúvida. E a dúvida foi muito boa. Porque a dúvida, como diz Kardec, é preferir você duvidar de 9 verdades, acreditar em uma só mentira. Quando traz a dúvida, a pessoa vai pesquisar.
Não, então eu vou querer entender se existe mesmo Deus, quem é esse Deus? E o Espiritismo chegou na hora certa, trazendo a pergunta: o que é Deus? Você vê que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é o que é, e não quem é. Deus não é uma criatura que nos pune. Deus não pune nem perdoa, diz os Espíritos. Deus é o Criador de todas as coisas, a causa primeira do universo. É só isso que os Espíritos puderam nos dizer. Nós vamos conhecer Deus pelas suas obras, porque o que é Deus, nós ainda não temos condições de entender. O que é essa causa primeira de todas as coisas. Mas a gente sabe, observando a nós mesmos, você vê que você só pode ter sido criado por uma inteligência muito superior. Porque do microcosmos, como diz Pietro Baldi, ao macrocosmos, tudo se encadeia dentro do equilíbrio e da perfeição. Quem é que poderia ter criado, não é, tudo isso? Aí nós damos o nome de Deus. As consequências desse nível de consciência é o que o Bruno Bettelheim falou. Foi o sentido da vida. Eu pensava em dar um intervalo aí, mas foi como que a gente já tivemos intervalo. Vamos direto. Não, chega de intervalo. Agora nós vamos ver o espiritualismo, que é o terceiro nível de consciência. O espiritualismo teve uma grande contribuição de Sigmund Freud e de Jung. Foram os estudiosos da alma humana que mostraram que o ser humano é muito mais além do corpo físico, que o ser humano tem um psiquismo, o que nós religiosos chamamos de alma, os estudiosos chamam de psique, né? Que é a mesma coisa. Então ele fez, o Dr. Jung fez o diagrama da psique, pode apertar mais 2 vezes, onde ele mostrou que o self, dentro do nosso psiquismo, nós temos o self, que é a individualidade, e temos o ego, que é a personalidade. O ego, que é a nossa personalidade, é totalmente contaminado pela educação recebida. Então, a nossa personalidade é aquilo que os outros disseram que nós somos e nós acreditamos. Então, nossos pais, desde pequenininho, eles vão dizendo quem que nós somos. Até o nosso nome eles dão, né? E a gente aceita o nome. O nome é uma coisa muito importante. O brasileiro tem mania de botar o nome de uma criança e chamar ela pelo outro nome. Quando eu tinha escola, eu falei, traz a certidão, a escola infantil, né, que eu tinha de bebê até 6 anos, traz a certidão para eu ver o nome da criança, qual é o nome da criança realmente. Porque os pais põem um nome e chamam pelo outro. E a criança tem uma crise de identidade quando ela não sabe o porquê do nome dela, quem foi que escolheu, o que significa o nome. O nome tem um grande significado. Isso tudo constitui a personalidade, o ego. Então, quando a gente diz assim, fulano é muito egoísta, é porque ela não faz questão da sua própria individualidade. Ela aceita a personalidade como se fosse ela mesma. Quando nós aceitamos a nossa persona como uma coisa que não muda, muita gente fala assim, eu sou assim mesmo, não mudo nunca. Ele está abrindo mão da sua individualidade, que está sempre em construção. Vocês estão entendendo? Então, qual é a vantagem que Dr. Jung faz um estudo dizendo que o importante é trazer a personalidade para o self e depois voltar com o self para a personalidade. Ou seja, identificar-se com Deus, que nós somos filhos de Deus, uma individualidade única, singular. Não existe ninguém igual a você. Você tem a sua trajetória.
Essa é a individualidade. Agora, a personalidade, todos os dias nós podemos estar granjeando maiores conhecimentos e mudando. 10 anos atrás nós éramos uma pessoa, hoje nós já somos outra, né? Porque nós estamos trazendo conteúdos também do nosso próprio psiquismo. Eu botei o retrato do Juan Ramón Jiménez, que é um poeta espanhol, que eu falei a poesia dele ontem, vou repetir, que é muito linda, tem um conteúdo muito grande, que ele diz: eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado, que permanece em silêncio quando eu estou falando, que perdoa e esquece quando eu estou irado, esbravejando, que segue sereno quando eu estou aflito e sofrendo, mas que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado, e por este alguém vale a pena conspirar. Então nós somos muitos eus, como diz Hermínio Miranda. Hermínio Miranda tem uma obra fantástica, que a gente usa pouco as informações de Hermínio, né? Hermínio, ele diz assim: eu não sou Hermínio Miranda, eu estou Hermínio Miranda, porque o que eu sou antecede a essa história e vai continuar a sua história. Então nós somos muito maiores do que nós pensamos. Esse daí é um estudo que o Dr. Jung mostrou o inconsciente coletivo, que ele diz: o inconsciente coletivo, que nós temos gravados no nosso psiquismo toda a história da humanidade, temos gravados em nós. Agora, como reencarnacionista, a gente sabe que muitas dessas histórias que nós temos gravados em nós fomos personagens nelas. Todos os personagens que nós vestimos estão gravados dentro de nós. É tão bonito isso, meus irmãos. Eu me lembro quando eu estudei Buda também, o Buda é desenhado com aquelas bolinhas assim na cabeça. Vocês já viram um chapéu de bolinha assim? São 120 bolinhas. Então Buda, ele dizia que aquilo representava as encarnações que ele teve antes da consciência de Buda. Ele teve 120 encarnações antes de chegar àquela consciência de Buda. Então nós temos uma trajetória através da nossa vida, que é uma só, mas nós temos múltiplas existências. Tivemos muitas existências, e em todas essas existências nós buscamos o caminho das facilidades. Buscamos os valores da matéria, os valores da terra, que são importantes, mas não são libertadores. O bom é que a gente possa desfrutar de tudo que a terra possa nos oferecer de bom, que estamos aqui para aprender, como diz Paulo de Tarso, né? Examine tudo, mas retenha o que é bom. Então que a gente possa aproveitar, e os arquétipos, que são esses tijolinhos, ou seja, registros que temos de todas as nossas ações, tudo está arquivado em nós mesmos. Então quando nós desencarnamos, não adianta querer fazer cara de bonitinho, porque o nosso corpo espiritual terá a iluminação que nós soubemos